Oráculo do dia, e hoje, quarta-feira, estamos aqui para a nossa meditação da palavra de Deus. E hoje vamos ler um texto que está no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 13, verso 39. Vamos falar sobre Davi, ele para de perseguir Absalão. Diz assim o texto: Então o rei Davi cessou de perseguir Absalão, porque já tinha se consolado a respeito de Aminon, que era morto. A gente vem falando durante essa semana sobre as consequências dos erros que Davi havia cometido e como isso atingiu não somente ele, mas também toda a sua casa, né? Toda a sua família. E na segunda falamos sobre o incesto de Aminon contra a sua irmã Tamar. Ontem, terça-feira, falamos sobre o crime de assassinato que Absalão planejou contra o seu irmão Aminon. E hoje vamos falar sobre o momento em que Davi ele para de perseguir Absalão. Depois que Absalão mata Aminon, ele foge. E Davi deveria capturar o seu filho e fazê-lo pagar pelo crime que ele havia cometido. Pelo menos corrigir o seu filho por ele ter matado o seu irmão. Então aqui, no verso de número 39, que a gente leu, Davi, ele para de perseguir Absalão porque ele já havia se consolado. Passaram-se 2 anos e ele já havia se consolado da morte de seu filho Aminon. Então, mais um erro que a gente vai ver Davi cometer. Davi, ele era um ótimo guerreiro, um grande soldado, um ótimo adorador, mas ele tinha esse problema grave, ele não tinha pulso dentro de sua própria casa, ele não corrigiu seus filhos por se sentir culpado de haver pecado lá atrás. Então, viver o perdão de Deus você não vai esquecer as coisas erradas que fez, mas vai fazer de tudo para que daqui para frente as coisas sejam corretas, sejam certas. E Davi, ele não tem isso, ele não corrige os erros dos seus filhos. Ele não corrigiu Aminon quando ele abusou de sua irmã Tamar, e agora, mais uma vez, ele não corrige Absalão quando ele mata o seu irmão Aminon. E isso vai fazer com que Absalão, mais lá na frente, venha se rebelar contra o seu pai. Então, uma liderança frouxa, uma liderança que não é rígida dentro daquilo que é correto, abre espaço para rebelião, abre espaço para pecados maiores. Então, você vai ver aqui, amanhã vamos falar sobre isso no oráculo, mas hoje nós estamos vendo que Davi ele passa a mão na cabeça dos seus filhos. E isso é um erro gravíssimo. A Bíblia diz que aquele pai que não corrige os seus filhos, ele não ama os seus filhos. Amar não é concordar. Amar não é deixar de corrigir. E é isso que Davi está fazendo aqui. Precisamos ser rígidos com relação a isso, porque se você não trata algo como um crime de morte, mais lá na frente, isso pode se voltar contra você. Então, nós precisamos ser fiéis à palavra de Deus e ser fiéis àquilo que Deus ele trata como importante. Inclusive, é um dos mandamentos, não matarás. E Absalão cometeu esse crime e Davi não faz absolutamente nada a respeito. Não podemos ser assim. Precisamos ser fiéis a Deus e fiéis à sua palavra. Pense nisso, que Deus abençoe sua vida. Deixa aí o seu like no nosso vídeo e compartilha ele com alguém, tá bom? Fica na paz e até a próxima.